Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique Giannini. Hoje nós vamos falar um pouco sobre por onde começar a empreender. Por onde começar o meu negócio? Como tirar a minha ideia do papel? Tantos empreendedores, tantas pessoas têm tantas dúvidas sobre isso e é disso que nós vamos falar hoje. Eu vou entregar para vocês três características que todo empreendedor precisa ter. Que todo empreendimento, antes de começar, o empreendedor, ele precisa, o empresário, o futuro empresário, precisa pensar, precisa analisar antes de começar. Então eu vou falar de uma sigla, uma tríade, PHD. Fica com a gente, vai ser muito legal. E ao final dessa aula, você vai poder fazer a sua lição de casa, vai fazer o seu exercício, entender um pouco do que você pode contribuir, de como você pode começar e tirar o seu negócio do papel. Tá bom? Vamos lá. Empreendedorismo, você viu essa foto aqui que eu tenho aqui do lado? Ela é um pouco exatamente isso. Você viu uma menina olhando uma caixinha. Empreendedorismo é você antecipar uma visão, né? Eu ouvi uma vez sobre o Walt Disney, a esposa dele na inauguração do parque em Orlando era um pântano. Pensa que a Flórida, lá em cima em Orlando, onde o Walt Disney começou os parques, era um pântano. E ele decidiu fazer um negócio inovador, empreendedor. Só que o Walt Disney morreu antes da inauguração. E perguntaram para a esposa dele: "E aí, que triste, que pena ele não pôde ver o projeto pronto." E ela respondeu: "Lê do engano de vocês. Ele foi o primeiro a ver esse projeto." E é isso. Empreendedorismo é você antecipar, é você antever um projeto. Nasce na mente, nasce num sonho, nasce numa expectativa. Eu convido você a fazer um exercício, né? Feche seus olhos por um instante assim. Comece a imaginar como vai ser sua vida em 20 anos. Um planejamento estratégico, né? Plurianual, vamos dizer assim. Não é fácil, né? Não é fácil você antecipar 20 anos. 10 anos que seja, né? Nós estamos hoje aqui em 2020, 2030, 2040. Como vai estar a nossa vida? Parte desse nosso planejamento tem a ver com sonho, tem a ver com expectativas. Não são coisas tangíveis. Então o empreendedorismo é um pouco disso, né? E eu coloco exatamente sobre isso, é o sonho. Eu tenho um sonho. Rick, qual é o seu sonho? Ah, eu tenho um sonho de comprar um carro. Ok, maravilha, um sonho bom. Ah, até os meus, você tem aí seus 18 anos, você é um adolescente, você é um adolescente e quer comprar um carro até os 20 anos, tá bom. Eu tenho um sonho de ficar milionário até os 30 anos. Esse era um projeto, inclusive, que eu tinha. Então, tudo começa num sonho. Tá bom, um sonho pode ser apenas um sonho. Mas eu costumo dizer que quando você coloca uma data, o sonho deixa de ser um sonho e passa a ser um projeto, um plano, passa a ser um alvo, um objetivo. Você começou a dar números para esse sonho. Ele deixa de ser apenas um sonho e começa a ter uma característica de projeto, de plano. E muito mais, quando você coloca no seu sonho números, informações, datas, ele deixa de ser um sonho e agora é um projeto. E aí você tem data, eu quero ficar milionário até os meus 30 anos. Quantos anos eu tenho hoje? Tenho 20. Quero ficar milionário até os 40. Quantos anos eu tenho hoje? Tenho 30. Quero ficar milionário até os 50. Quantos anos você tem hoje? 40. E assim sucessivamente. O que eu preciso? Eu preciso economizar R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Eu preciso abrir um negócio. Eu acredito que o empreendimento, mais do que um concurso público, mais do que uma vida corporativa, eu abandonei a vida corporativa e eu tenho experiência disso, é um empreendimento que te dá essas portas, que te abre essas portas. Então você começa a colocar, eu vou economizar 2, 3, 4, 5 mil por dia, eu vou montar um projeto, eu vou começar a conhecer pessoas, eu vou começar a fazer estudos diferentes. Acabou. O seu sonho deixou de ser apenas um sonho e passou a ser um projeto. Agora você tem um projeto de vida. E se você começar a colocar ele em prática e começar a colocar datas, e quando eu vou fazer isso? Olha, com 21 eu vou ter tal coisa, com 22 eu vou ter 100 mil, com 23 eu quero ter 400 mil. E quando a gente aprende em finanças, tem uma ideia do juro composto, que nada mais é do que um crescimento exponencial.
você consegue montar um projeto de sucesso. Isso é um sonho, isso é empreendedorismo. Não tem jeito, o empreendedorismo começa no sonho. Quanto mais você sonha, mais você atinge. Mas basta apenas sonhar? Não, não é o suficiente. Aqui eu trago para vocês os 3 elementos que você precisa ter, as 3 perguntas que você precisa responder para poder falar do seu sonho, do seu projeto empreendedor. Você precisa responder PHD. Eu costumo dizer essas 3 siglas. PHD, P de paixão, H de habilidade, D de dinheiro. A soma delas, a intersecção delas é um sucesso. O que o Aristóteles diz? Onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação, o seu propósito, o seu projeto. Ou seja, você encontrou no mercado uma necessidade e que se atrela ao seu talento. E essas duas coisas têm uma demanda. Acabou. Está aqui um projeto. Nasceu um planejamento estratégico. E aí você começa a responder essas perguntas. Faz sentido isso que eu estou te dizendo? Então tem uma imagem linda que eu falo aqui, ó, muito linda, de um chefe de cozinha fazendo aí uma massa, né? Literalmente colocando a mão na massa. E o que essa figura simboliza para mim? Paixão. O que é paixão? Paixão é algo que eu adoro fazer, eu gosto de fazer, eu tenho desejo, interesse, eu tenho prazer, isso me dá prazer de fazer. Infelizmente, no Brasil, muitos dos negócios nascem por necessidade e não por paixão. E óbvio que cada um de nós tem umas circunstâncias, eu nem estou julgando você, tudo bem? Só estou dizendo um fato. E a gente sabe que o Sebrae diz que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil de 60% a 70%. Ou seja, 6, 7 empresas CNPJs morrem antes de 5 anos. Por quê? Porque o negócio nasceu por necessidade. Vou te dar um exemplo. Motorista de aplicativo. Pode ser que você seja um motorista de aplicativo ou conhece alguém que seja. Pergunta para ele, por que ele virou motorista de aplicativo? Você vai ver a resposta. A resposta é necessidade. Olha, eu fui mandado embora e comecei a fazer as corridas e precisava ganhar um dinheiro. Está errado? Claro que não. Qual é o problema disso? O problema é, será que isso tem perpetuidade? Será que isso se perpetua no tempo? Teoricamente não, né? Você precisa ter algo, tem que ter esse frio na barriga, entendeu? Precisa ter algo assim que você gosta de fazer. E de novo, né? Eu gosto de fazer bolo, maravilhoso fazer bolo, mas tudo bem para você fazer 100 bolos por dia? Tudo bem? Todos os dias, do mesmo jeito? Essa é a pergunta. Porque tem isso, eu adoro fazer churrasco, mas e aí, viver do churrasco todos os dias? Então tem que tomar cuidado, nós vamos falar daqui a pouco sobre hobby e empreendedorismo, tem que tomar um pouco de cuidado, porque elas às vezes se confundem, mas precisa ter aquele fio na barriga. Eu gosto disso, eu gosto desse negócio, eu não tenho problema nenhum, eu empreendo no setor da educação, e para mim é um prazer sair, às vezes, do escritório e ir para a sala e dar uma aula de inglês. Por que não? Morei em tantos países, sei falar inglês, adoro fazer isso, é um prazer, é uma honra para mim. Quando eu fiz um projeto de empreendedorismo na área de restaurante e eu tinha alguns problemas na cozinha ou alguma pessoa faltava, eu tinha uma dificuldade de ir para lá. Então eu comecei a testar e ver qual era o meu nível de amor, de dedicação, de interesse por aquela área e eu via que não era a mesma coisa. Ok, Henrique, mas eu vou sempre fazer o que eu adoro, o que eu gosto de fazer, dentro de um negócio? De novo, lê do engano, não vou te enganar. Há muitas coisas dentro de um negócio, de um empreendimento, que você não vai gostar de fazer, é óbvio. Mas o produto final, o projeto, sabe aquela viagem, o processo tem que te encantar. Você tem que olhar para aquilo e falar, uau, valeu a pena, eu gosto disso. É nesse mercado que eu quero estar. Faz sentido para você? Paixão é o primeiro item que você precisa ter. Segundo, olha essa moça se equilibrando aí. Nem todo mundo tem esse equilíbrio, né? Eu brinco lá, tem o pessoal da labirintite, já começa a olhar. Habilidade. Essa é uma pergunta que você precisa se responder.
será que eu tenho habilidade para isso? Será que eu tenho talento para isso? Porque uma coisa é você gostar, outra coisa é você ter um talento de verdade para isso, né? E talento, habilidade, é uma coisa que você desenvolve, hein? Talento, muitas pessoas nascem com elas, é verdade. Mas você desenvolve, habilidade você desenvolve. Pergunta para um músico. Às vezes o talento atrapalha. E vou dizer por quê. Você pega um músico que aprendeu música de ouvido, então o cara toca lá guitarra, toca violão, toca teclado de ouvido. E ele tem vícios, porque ele aprendeu daquele jeito. E aí ele não tem a técnica para fazer da maneira correta, ele tem muita dificuldade, às vezes, em passar para fases mais avançadas. Tocar com bandas, às vezes a pessoa tem vícios de fazer, ele não consegue se enturmar com um grupo. E aí? Então, às vezes o talento pode ser um problema, mas a habilidade pode ser aprendida. Você pode desenvolver, por isso que você precisa de paixão, por isso que você precisa de interesse, de desejo para fazer, porque aí você vai fazer e tem tempo disso. Você vai poder desenvolver um negócio. De novo, a história do bolo. Eu costumo dar o exemplo do bolo. Uma coisa é você fazer um bolo. De novo, nada contra. Vou fazer uma pergunta. É muito difícil fazer um bolo? Teoricamente, não. Se você pegar uma receita lá e seguir os passos direitinho daquela receita, Facebook, essas redes sociais são mestres em ficar nos sugerindo esses materiais para você ver. Então, se você pegar a receita e seguir os passos dela, você vai conseguir um produto final bastante razoável. Qual é o problema? O problema é, de novo, e se você tiver que fazer 100 bolos do mesmo sabor, com a mesma qualidade, com o mesmo processo todos os dias? Isso requer habilidade. E aí? Está pronto para isso? Você tem essa capacidade? Eu costumo dizer, eu brincava muito com meu irmão, ele tinha o sonho de fazer gastronomia. Eu dizia para ele que gastronomia tem a ver com conta, tem que fazer matemática. Matemática, ele dizia. Claro, você tem que pegar uma receita que dá 15 porções e multiplicar agora para fazer 70 porções. E aí? Você tem que multiplicar aquelas quantidades. É matemática pura. E você tem que fazer, e ele tem que sair com a mesma consistência, com a mesma qualidade, com o mesmo brilho. E aí? Requer o quê? Habilidade. Então, a habilidade é fundamental, é uma segunda pergunta que você precisa responder dentro do seu projeto, dentro do seu sonho que nós falamos lá atrás. E aí, será que eu tenho habilidade para isso? Porque se você não tiver habilidade, ou com números, ou com mão na massa, você tem que ir lá fazer pequenas reformas, pintura, tem uma série de coisas, mesmo na direção de carro, você tem habilidade para isso? Está dentro do seu negócio, daquilo que você sabe fazer? Você já mediu quais são as suas habilidades, seus pontos fortes? Tem uma outra aula que a gente fala sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acabam não focando nos seus pontos fortes, e a escola nos ensinou, tem um livro muito bacana que fala sobre isso, né? Pontos fortes, e as escolas nos ensinaram lá no passado que você tirava 10 em matemática e 4 em português, você tinha que esquecer a matemática e focar no português, porque você precisava se desenvolver. Até uma parte, ok, mas na verdade o correto é você focar nos pontos fortes, quais são as suas virtudes, as suas características e potencializá-las, e não simplesmente ficar dando volta. Você vai precisar do básico aqui do português e vamos voar na matemática. É a história das habilidades. A segunda pergunta que você precisa responder dentro desses 3 elementos que a gente falou. Então eu preciso ter paixão pelo que eu faço, por esse projeto, eu preciso gostar de verdade, preciso ter habilidade para isso e desenvolver, não é só talento, pode ser habilidade, você vai desenvolvendo isso. E terceiro, dinheiro. Ah, esse dinheiro preso aí. Não adianta ter paixão, habilidade e não ter ninguém disposto a pagar pelo que você quer entregar. O dinheiro, infelizmente, bem-vindo ao mundo capitalista, né? É ele que move a roda do mundo, a roda dos negócios. Empreendedorismo tem a ver com resultado, tem a ver com gerar valor, em trazer um resultado futuro. E o que é isso? Dinheiro. É óbvio que não é só lucro, não é só resultado, tudo bem? Você vai precisar, você pode ter outros indicadores e esse dinheiro pode vir ao longo do tempo. Eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, sobre o objetivo da empresa, não necessariamente é o lucro. Que polêmica. Coloca essa polêmica para você assistir
uma das nossas aulas, onde eu falo e provo isso, que não necessariamente é o lucro. Vou te dar um exemplo. O Facebook pagou 20 e tantos bilhões no WhatsApp na época, e o WhatsApp até hoje, no dia que nós estamos falando nesse vídeo, não tinha publicidade nenhuma, nenhum retorno financeiro. Por que ele comprou? Tem outros interesses tem outros interesses além de dinheiro, além de lucro. Mas precisa ter dinheiro. Então, de novo, o seu projeto precisa dar resultado. Dinheiro e resultado varia de pessoa para pessoa. Qual é o seu projeto? De novo, o exemplo do bolo. Você vai ter que fazer conta de quanto custa o bolo, quanto vende esse bolo, quanto o concorrente vende, quanto o mercado está disposto a pagar. Porque senão, aí você pega, tem alguns conceitos de contabilidade, de custo, de absorção, nem vamos discutir isso aqui, que de repente você coloca todo o seu custo, e aí falaram para o japonês, para o chinês vender o pastel e colocar todo o custo dele no custo do pastel. Ele foi lá na estrada, na beira da estrada, e vendia o pastel a R$ 55. Porque ele pôs todo o custo. É óbvio que é uma brincadeira, mas é uma realidade. Será que tem alguém disposto a pagar pelo aquilo que você quer entregar? Isso é uma demanda? O seu produto resolve algum problema do mercado? É uma inovação? Quanto custa isso? Já tem alguém ganhando dinheiro com esse negócio? É uma pesquisa, são as perguntas que você tem que fazer. Isso traz resultado, isso agrega valor para alguém. É a história da música, tem outras formas de fazer, tem plataformas digitais, tantas coisas que você pode fazer. Então eu vou fazer o custo do bolo, o preço de venda desse bolo e vou tentar descobrir o que eu posso agregar a isso. Né? Tem uma rede famosa de bolos confeitados que ficou famosa aí no mercado, posso até dizer, Sodier Doces. E depois você tem uma outra que é de bolos secos, né? A Casa dos Bolos. Uma veio depois da outra. Já tinha um mercado consolidado. A dos bolos secos achou um outro nicho e está vendendo e está ganhando dinheiro. Trouxe um projeto, algo diferente, agregou valor ao produto e trouxe recurso. Tem gente disposta. Lembre-se disso. Empreendedorismo, negócios, a gente responde a necessidades. A gente atende a necessidades. E olha, vou dizer mais uma outra coisa polêmica. Ainda que o seu negócio seja filantropia, seja sem fins lucrativos, precisa dar lucro? Precisa gerar caixa? A resposta é sim, claro que sim. Esse lucro pode não ser distribuído para os sócios a título de dividendos, ok, mas ele precisa gerar resultado, precisa gerar caixa na última linha, para ele poder se pagar e ser reinvestido no próprio negócio. Ou seja, até produtos, até projetos, negócios filantrópicos precisam ter esse desenho do dinheiro dentro do DNA dele. Essa pergunta respondida pelo projeto. Quanto dá de dinheiro? É a pergunta daqueles programas Shark Tank. Ah, mas qual é a margem? Qual é o EBITDA? Qual é o número? Qual é o percentual de receita? Qual é o percentual de crescimento? E eles fazem aquelas perguntas. E nós precisamos estar preparados. Isso tudo vai juntar num plano de negócios que a gente vai falar. Mas é importante que esse D, que essa letrinha, que esse dinheiro esteja respondido pelo seu projeto. Resumindo aqui o que a gente está dizendo. O seu projeto precisa responder essas 3 perguntas. Paixão, habilidade e dinheiro. Olha que interessante esse resumo que a gente faz aqui. Essa intersecção paixão com habilidade, eu gosto disso, gosto de fazer, mas não dá dinheiro. Muitas pessoas dizem que no Brasil, música não dá dinheiro. A pessoa é um expert em música, em guitarra, em teclado, e não tem muitas oportunidades, que seria difícil ganhar dinheiro. É polêmico? Responda aí se você conhece, mas pode ser uma realidade. Muitos não conseguem, a pessoa é extremamente talentosa, mas não consegue, gosta daquilo, mas não consegue fazer virar dinheiro. E aí, feliz e pobre. Tudo bem. De novo, é o seu projeto de vida, é o seu sonho, quem sou eu para dizer? É uma opção da vida. E eu no passado achava que o meu propósito estava ligado à música. E vi que não foi legal, não deu nada certo, não consegui ver. Para mim, não funcionou. Eu migrei para uma outra coisa e descobri coisas incríveis, outros talentos que eu tinha,
que eu pude desenvolver. Mas é a pergunta que você vai fazer. Se não tiver o D do dinheiro no seu projeto empreendedor, no seu negócio, você vai ter que rever um pouco daquilo que você está pensando. Para colocar, entender o mercado, ir lá ver, como nós dissemos aqui, ir lá no mercado, ver o que você pode fazer para entregar e adaptar no seu projeto para que ele traga o recurso, que alguém esteja disposto a pagar por isso. Senão, vai ser apenas um hobby, você vai ficar feliz, né? Conheço bilionários aí que tem um hobby de tocar guitarra. Tudo bem? Zero de problemas. Mas esse é um negócio dele? Não. Então ele deixou a paixão, o hobby, para um momento de lazer. De novo, é uma opção. Ok. Mas na outra ponta tem o rico, mas entediado. Habilidade com dinheiro, sem paixão. Conheço pessoas. Isso é um grande problema, principalmente nas sucessões de empresas. Famílias que têm filhos que herdam herança, que herdam negócio do pai. E o sonho de todo pai, de toda mãe, é o quê? Minha mãe, eu sou cabeleireira. Meu sonho é que minha filha seja uma cabeleireira bem-sucedida. O pai é um advogado e o sonho é que a filha, seja advogada, contador, médico, e acaba passando, sem querer, uma pressão para essa criança. Isso pode ser um problema. Quantas pessoas cresceram na vida que ela tinha uma habilidade, tinha um dinheiro, aprendeu a habilidade, recebeu uma herança, um dinheiro, um recurso, o negócio acabou dando certo, mas tem zero de paixão, não gosta daquilo, vive uma vida medíocre, entediada, triste. Imagina você chegar no final da vida, olhar para trás e falar, combati um bom combate? Não. Então é uma resposta que você precisa se dar. Pode ser que num período você precise construir, também tem isso. Então, de repente, você está num período da vida que você precisa começar a construir, super perfeito, mas que seja uma exceção e não uma regra. A outra intersecção é paixão com dinheiro sem habilidade. O que é isso? Apenas um sonho. Né? Eu tenho o recurso, tenho a paixão, mas não tenho a habilidade. Um exemplo que eu dou, eu conheço pessoas que moram na Austrália, nos Estados Unidos, morei na Austrália, morei nos Estados Unidos, conheci pessoas que moram 10 anos, 15 anos nos países e não falam a língua, não falam inglês. É a história da habilidade. A pessoa não viaja, a pessoa não sai, a pessoa não constrói porque ela não consegue fazer. E aí? Fica para trás. De novo, habilidade é uma coisa que você pode aprender. Mas tem gente que tem medo, ou tem bloqueios, ou não tiveram tempo. Cada um de nós tem uma situação. E a pessoa fica ali, tem paixão, tem até um recurso para fazer, mas não consegue, não vai. Fica só no sonho, fica só na lembrança. Lembra do sonho? O sonho sem a data, o sonho sem o projeto, o sonho sem os requisitos, né? O quem, como, onde, quando. É sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. É sobre isso que a gente faz, é o que você precisa. Exatamente sobre isso. Como que eu faço para tirar o meu projeto do papel? Então responda isso. Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Seu sonho já virou projeto? Você já pôs uma data nele? Você já tem números para ele? Já tem data, já tem valor, já tem pessoas, já tem um plano de ação para isso? Quem, como, quando, onde, quanto custa? Essas perguntas que você tem que pôr no seu sonho, e ele já começa a virar um projeto. E aí você responde as 3 perguntas. Isso me apaixona? Está aqui, isso aperta meu coração? Eu tenho habilidade para isso? Isso dá dinheiro? Tem alguém disposto a pagar por isso? Não é só um hobby? Essas 3 respostas juntas já é meio caminho andado para você colocar em prática o seu sonho, o seu projeto de empreendedorismo. 2, é uma corrida. É você correndo atrás e fazendo a coisa acontecer.